A tua palavra de Deus, nós queremos meditar com você em Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando falamos de lâmpada e de luz, nós podemos pensar, imaginar, visualizar um clarão, uma claridade, uma iluminação. Nós podemos pensar em esclarecimento para a nossa vida, para andarmos na direção certa. Quando o salmista fala lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ele está estabelecendo um paralelo entre a luz material e a luz espiritual. Assim como a gente nesse mundo, não é interessante andarmos numa rua escura, porque no escuro fica mais favorável a assaltos. Nós ficamos mais expostos a cair, a tropeçar numa pedra, a tropeçar em qualquer coisa, obstáculo que tenha pelo caminho. Então, ele está falando que o ideal é andar na luz. E ele ressalta a palavra de Deus como a expressão da sabedoria de Deus. O salmista está falando da grandeza dessa palavra, falando que a palavra de Deus é essencial, indispensável, que ela tem uma importância vital para a nossa vida espiritual. É nela que nós devemos nos mover. É ela que deve ser a bússola que vai apontar o caminho certo onde nossos pés devem trilhar. Ela nos garante um caminhar seguro nessa jornada rumo a Canaã celestial. Os perigos, irmãos, nessa jornada são inumeráveis e inimagináveis. Quantas surpresas desagradáveis, quantas decepções, quantas perseguições, quantos tipos de sofrimento nós passamos nessa jornada, na nossa caminhada cristã. A Bíblia, ela contém a revelação de Deus que nós necessitamos, a iluminação para entendermos a sua vontade. E mesmo passando por todas as dificuldades imagináveis e inimagináveis, nós encontraremos força na palavra para perseverar no caminho que é Jesus. O salmista está dizendo que a sua vida, as suas decisões eram pautadas na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, nos seus preceitos, nos seus valores, para reger suas atitudes. Queridos irmãos, os padrões morais de Deus são elevadíssimos e Deus quer que nós vivamos também com os nossos padrões morais elevados. Os padrões do mundo não servem para nós, porque o Deus do mundo é outro Deus. Então, nós temos que ter em mente isso. É a palavra de Deus que vai estabelecer dentro de nós, que vai nos conscientizar do que é certo e do que é errado. Muitas vezes, infelizmente, nós estamos moldando nossa conduta pela conduta da maioria. E às vezes nós ainda estamos dizendo o que tem. Todo mundo faz, é normal. Não, irmãos, não é normal. Pode ser comum, mas é diferente. Pode ser comum, mas não é normal. E nós temos que lembrar uma coisa do valor que nós temos para Deus. Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. E nós temos que ter consciência de quem nós somos neste mundo, de quem nós somos para Deus. Aqui em Romanos 8:15 e 16,
Fala assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Querido irmãos, essa palavra não é para todo mundo. É para aquele que já aceitou Jesus como Salvador na sua vida. Essa palavra que fala que somos filhos de Deus é para aqueles que receberam, que aceitaram ser adotados por Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a palavra que diz isso. Mas nem todo mundo aceita essa realidade. Mas você que já aceitou essa verdade na sua vida, aceitou ser feito filho de Deus, essa palavra é para você. E deve reger sua vida pela palavra. Não é pelos valores do mundo. A escala de valores do mundo é outra, muito diferente. Existe uma inversão de valores. São contrárias aos verdadeiros valores contidos na Bíblia. Nunca foi a vontade de Deus que o seu povo andasse sem rumo, irmãos, na escuridão. Deus nunca quis isso para o seu povo. Em Êxodo 10, 23, a Bíblia fala sobre a penúltima praga do Egito. Deus mandou trevas profundas, que por 3 dias um não podia ver ao outro. 3 dias não se levantaram do seu lugar, porque não tinham como dar um passo. Mas isso era para o povo do Egito. Mas a Bíblia diz: todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O mundo, irmãos, que está na escravidão, é assim que anda, na escuridão, sem enxergar um passo diante do seu nariz. Mas nós, crentes em Jesus Cristo, que já aceitou Jesus como Salvador, tem luz na sua casa, tem iluminação na sua mente, no seu coração. Você que está me ouvindo, talvez você diga assim: eu tenho errado, eu tenho errado, eu tenho tropeçado, eu tenho caído. Eu quero te dizer que Deus tem te guardado porque Ele te ama. E Ele quer te levantar de uma vez por todas para você andar na sua luz. Aceite Jesus como seu Salvador. Em Êxodo 13, 21, a Bíblia diz: e o Senhor ia diante deles, do povo de Israel, quando saiu do Egito, de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Por isso, o salmista fala: lâmpada para os meus pés. Nós devemos fazer como o salmista, que exalta a palavra de Deus, que dá supremacia à palavra de Deus. Nós devemos deixá-la nos guiar. É através dela que nós encontramos, irmãos, o discernimento. Quem conhece a palavra não é enganado. Só quem conhece a palavra tem discernimento necessário para não ser enganado pelos falsos mestres, pelos falsos profetas. Estão aí pregando nas lives, tem seus canais, mas se nós conhecemos a palavra, nós vamos saber quem está pregando corretamente ou não. Nós temos que fazer como os bereanos. Os bereanos era o povo de Bereia. Está lá no livro de Atos 17, 11, que fala que os bereanos eles foram mais nobres do que o povo de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus. E a cada dia eles examinavam nas escrituras para ver se era assim mesmo. Paulo estava pregando, tinha autoridade, mas eles estavam lá
Iam lá na escritura, deixa eu ver se esse homem está pregando direito. É o seu direito seu. E até mais do que um direito, é um dever seu, saber se o que você está ouvindo corresponde ao que Deus fala na sua palavra. Em Mateus 22, 29, nós vemos a história daqueles homens saduceus que não acreditavam na ressurreição. E eles vieram a Jesus, eles sempre vinham a Jesus. Eles sempre vinham não porque tinham interesse, mas porque o interesse deles era expor Jesus, era ver se Jesus se contradizia, se caía em algum erro. Então eles vieram testar Jesus, aqueles que não acreditavam em ressurreição, e chegaram contando a história que Moisés teria dito e falou que quando morresse, está na lei, né? Não morresse alguém não tendo filhos, se morresse o homem, a mulher casaria com o irmão daquele homem. E ele conta a história de 7 irmãos que casaram com a mesma mulher e todos morreram. E aí perguntaram no final, e na ressurreição, de quem será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus respondeu, dizendo para ele, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nas Escrituras está contido o poder de Deus. Nós não podemos ter o poder de Deus na nossa vida se nós não temos a palavra de Deus na nossa vida. São coisas que caminham juntas. E eles não conheciam. Querendo testar Jesus, fizeram essa pergunta. Porque a palavra de Deus diz que lá, no céu, ninguém se casará, nem se dará casamento. Então, que nós possamos, irmãos, amar essa palavra. Nós possamos dar proeminência a essa palavra. Que nós possamos dar valor. Muitas vezes estamos gastando dinheiro naquilo que não é pão, como diz a palavra em Isaías 55. Mas essa palavra é pão para nós. Que ela seja o nosso manjar espiritual diário. Que ela seja nossa leitura diária, nossa meditação. Que ela seja a bússola que aponta o caminho que nós devemos andar. Que nós sejamos sempre guiados por este farol que nunca se apaga. E este farol nos garante chegar ao porto seguro da salvação. Cristo é a nossa salvação. Ele fala em João 1, de 1 a 4. Vamos ler, você pode ir anotando e fazer que nem os bereanos, consultando a palavra para ver se é isso que a missionária está pregando, se é verdadeiro. João 1, de 1 a 4 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João está falando de Jesus. Jesus é a nossa salvação. Ele é o verbo de Deus, esse verbo que João fala, que significa palavra, o Logos de Deus, é o mesmo Jesus. Jesus é a essência da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, Jesus está lá. Embora você não veja esse nome, mas tudo aponta para esse Salvador. Então, como nós podemos conhecer Jesus sem conhecer a palavra? Não adianta, irmãos, a gente falar, eu tenho fé. Ah, eu tenho fé. Eu não perco minha fé, mas como você pode manter a sua fé? A palavra é o alicerce que vai nos ajudar a manter essa fé firme, essa fé viva, essas armas que nós temos para batalhar nessa jornada que é tão cruel, irmãos. Nós estamos aqui, mas como o povo de Deus, quando ia naquela jornada para Canaã, era baseado na palavra que eles tinham que vencer. Por isso Deus deu a palavra a Moisés, a Josué. Então nós estamos aqui neste mundo de passagem
e que essa palavra, nós possamos empunhar essa palavra, que ela é a nossa vitória. Ela vai te garantir a vitória nessa jornada, nessa luta contra tantos inimigos, contra tanta corrupção, contra tanta coisa. Muitas vezes nós nos escondemos atrás do erro dos outros, não é assim? Cada um de nós vai dar conta para Deus daquilo que nós fizemos. E que nossa atitude seja, que a nossa palavra, a nossa atitude, o nosso viver diário seja embasado na palavra de Deus. Eu quero orar com você. Deus eterno, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, porque tu não nos deixaste atuar neste mundo. Tu se preocupaste, Senhor, e nos dá uma palavra que viesse ser o nosso guia. Obrigada, Senhor, porque tu nos ama e tu queres, Senhor, nos levar para o céu para estar contigo. Obrigada, Senhor, por essa palavra que guia, que é um farol, Senhor, para nós, que aponta para o porto seguro. Tu és um farol, Senhor, que nos dá a direção que nós devemos seguir. Essa palavra, Senhor amado, ela tem que ser o nosso alimento diário. Ensina-nos a amar essa palavra, a valorizar essa palavra, a confiar nessa palavra, Senhor. Senhor, nós não temos outra, como Pedro falou para Jesus, quando Jesus pregava, e os discípulos acharam muito duro aquele discurso e começaram a ir embora. Jesus falaram: vocês também não querem ir? Pedro falou: a quem nós iremos, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? Essa palavra é a palavra de vida eterna. Se nós queremos chegar neste lugar que Deus preparou para nós, este lugar onde há a vida eterna, a vida de delícias junto com Ele, nós temos que valorizar essa palavra. Deus te abençoe, a palavra está bem pertinho de você. Faça um esforço. Muitas vezes a gente diz assim, que não entendemos a palavra, mas tem quem possa te ensinar. Tem os pastores, tem pessoas que já estudaram e que podem explicar a palavra para você. Não desista. Leve essa palavra junto com você, onde você for. Que Deus abençoe. Muito obrigada por mais essa audiência. Vá em frente, siga confiante, que o Senhor tem tudo de bom para você. E tudo que você precisa, você encontra onde? Na palavra. Aleluia.